Agora a gente fala que a consultoria Stonex divulgou nesta quinta-feira que a produção de soja deve atingir 155 milhões de toneladas em uma área total de 43,4 milhões de hectares. Vamos falar ao vivo com a especialista de inteligência de mercado de grãos da Stonex, Ana Luísa Lodge. Oi, Ana, bom dia, bem-vinda aqui à nossa edição do Bem da Terra. Acabamos de falar sobre o tempo, o clima, uma linda imagem ali de lavoura de soja ali no Paraná, mostramos aqui na nossa previsão do tempo também. E aí vem a expectativa, a estimativa de vocês trazendo esses 155 milhões. A gente deve chegar a esse volume, isso de acordo com a questão mais climática também, é o radar como sempre? Bom dia. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite novamente. Sim, a gente está com perspectivas muito positivas para a safra. Essa área, né, e essa produção são recordes, mas para se alcançar esse volume, a gente ainda vai precisar acompanhar o clima aí nas próximas semanas e meses. Porque se a gente comparar o clima que a gente está observando aí, no geral, a gente está com chuvas um pouco abaixo do normal em várias regiões, mas mesmo assim, por enquanto, está garantindo o bom desenvolvimento da safra. Mas a gente ainda precisa ver o que vai acontecer agora nesse próximo mês. Exatamente. Ô, Ana, em relação, por exemplo, a essa projeção de leve aumento dos hectares, foi isso também uma das motivações que levou esse incremento na produção total 22-23? Sim, foi esse aumento que motivou o crescimento da produção. Vários estados do Norte, Nordeste, São Paulo, Goiás, também tiveram um pequeno aumento de área esperada. Por outro lado, em Goiás, a gente teve até uma pequena redução da produtividade esperada, porque principalmente áreas mais novas, no norte do estado, estão aí recebendo menos chuvas, mas é um potencial muito positivo. Ô, Ana, falando um pouco sobre algumas consultorias, né, especialistas, consultores têm indicado que a janela do plantio ela ficou um pouco apertado, que pode vir a complicar um pouco essa segunda safra de milho, por exemplo, na intenção em algumas regiões. Isso devido, claro, também aos fatores climáticos que a gente vem acompanhando. É algo para ficar no radar ou ainda é muito cedo para falar, né? Porque algumas regiões tiveram um plantio ali, uma implementação de lavoura mais tardia, digamos assim. Sim, é uma questão para ficar no radar. A maior preocupação é sempre com a safrinha, né? Por mais que a gente tenha atrasos no plantio da soja, no geral, esses atrasos não têm tanto impacto no resultado final da soja em si, mas a safrinha, como ela tem que ser plantada o mais breve possível, o mais cedo possível, para diminuir os riscos de faltar chuva lá na frente para a segunda safra, é sempre um ponto de interrogação. Quanto antes a gente plantar e colher a soja, maiores chances de a gente ter uma excelente safrinha no ano seguinte. Ana, em relação, por exemplo, à questão de precificação, como é que está formado o mercado, né, da oleaginosa, da soja, dado esse grande volume? De alguma maneira ele pode pressionar um pouquinho para baixo ou não, devido à alta demanda que a gente tem observado, principalmente aí, como a gente sempre fala, dos asiáticos, acaba que compensa, né, e traz ali um preço elevado, fica nesse nível? Olha, a gente colhendo uma safra acima de 150 milhões de toneladas, como é a perspectiva atual, em momentos de colheita e no começo do ano, a gente tende a ter alguma pressão sobre os preços, por causa da entrada desse grande volume no mercado. Mas, como você mesmo ressaltou, as perspectivas para a demanda estão muito positivas. Só como um exemplo, o Brasil deve terminar em 2022, a safra 21-22 de soja, com estoques bem reduzidos, né, diante de consumo doméstico aquecido, de exportações aquecidas, e no ano que vem, se a gente colher essa safra que a gente está esperando, essa safra recorde, a gente pode ter alguma pressão, como é normal em tempos de colheita. Mas a gente precisa acompanhar, especialmente a China, a demanda chinesa, né, que no último ano não foi, acabou ficando um pouco menor que o esperado, as importações chinesas,
mas a perspectiva aí é que a China continue importando muita soja. Se a gente olhar o cenário atual do país, eles estão com estoques apertados aí de farelo de soja, então a perspectiva é que esses próximos meses sejam de importação mais significativa. E é claro, mais para frente, a gente tem que acompanhar o desempenho da economia, a questão da Covid no país, que eles estão com casos muito altos e sempre adotam medidas bastante restritivas aí para combater a doença, mas a perspectiva é positiva sim. Quanto que vocês projetam, né, em relação a esses estoques, como você colocou, um pouco mais apertados? Quanto que a gente deve passar aí essa safra em comparação à safra passada, por exemplo? Olha, a nossa projeção atual para o estoque final agora em 2022 é de cerca de 1 milhão de toneladas de soja, que é comparativamente mais baixo do que a safra anterior, que ficou um pouco acima de 3 milhões. No geral, se a gente comparar vários anos aqui da estimativa da produção de soja, do balanço de oferta e demanda de soja, a gente vê que a gente tem um estoque de passagem de um ano para o outro, geralmente não tão alto, geralmente mais reduzido, mas 1 milhão de toneladas é bastante reduzido, porque a gente teve problemas, né, na safra passada, a gente teve quebra de safra por causa aí do clima, e o consumo tem se mantido aquecido. Perfeito, Ana. Muitíssimo obrigada, então, por sua entrevista aqui. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho e bom jogo aí para vocês da Stonex. Eu que agradeço, um ótimo trabalho a todos e bom final de semana também. Obrigada, um abraço.